Estudo de Números, a partir do capítulo 15, diversas ofertas, letra A na terra. O final do capítulo 14 fala do fracasso do ser humano. O início do capítulo 15 fala da fidelidade de Deus. O seu propósito é imutável. Ele vai levar o povo para a terra. Confira Romanos 11:29. As leis do capítulo 15 são dirigidas principalmente à nova geração, e talvez tenha havido um intervalo entre os capítulos 14 e 15. A menção da terra também implica que essas ofertas não foram feitas no deserto. Ainda a introdução ao capítulo 33, também precisamos observar que esse capítulo é dirigido ao povo e não a Arão. Letra B, a oferta de cereal e a oferta derramada, 15 do 3 ao 10. A oferta de cereal é descrita em Levíticos 2, mas ali não está associada definitivamente ao sacrifício de sangue. Alguns eruditos acham que as ofertas de Levíticos 2 têm o propósito de ser apresentadas de forma independente, mas há poucos exemplos de ofertas de cereal independentes no Antigo Testamento, número 5, 15, etc. Tampouco há menção de oferta derramada ou de bebida. Em Levíticos 2 há referências a ela em Gênesis 35:14, Êxodos 24:40 e etc. Ela havia sido exigida em conjunto com os sacrifícios diários e na festa dos primeiros frutos e de Pentecostes. Levítico 7:16 com o versículo 3, 7:16, 22:18 e 23:38 com o versículo 3. Essas ofertas eram um aroma agradável ao Senhor. 3, 7 e 10. O termo é usado em Levíticos 1:3, acerca do holocausto, da oferta de cereal e da oferta de comunhão, e em 4:31, acerca da oferta pelo pecado por uma pessoa comum, Gênesis 8:21. O significado da oferta derramada é sugerida em Juízes 9:13 e Salmo 104:15. A oferta se alegrava diante do Senhor, que compartilhava da sua alegria, Filipenses 2:17. À medida que as ofertas aumentavam em tamanho, assim também aumentavam as quantidades de cereais e as ofertas de bebida. Versículo 4 ao 10. Os ofertantes davam de acordo com as suas posses. Levítico 5, 7 ao 13, um jarro, 1/10 de efa, conforme nota textual da NVI, versículo 4, 6 ao 9, era o equivalente a aproximadamente 22 litros. A medida efa não está no original nesse trecho, mas é pressuposta. 1 litro é a tradução 1/4 de hin. O hin, que é o hin, era equivalente a 1/6 de efa. Compare essa seção com 28, 3 ao 8. Se uma lei, na apresentação dessas ofertas, deve ser aplicada a mesma lei, tanto aos israelitas quanto aos estrangeiros residentes. Versículo 13. Natural da terra, nascido israelita. A NTLH traz todos os israelitas. Letra D. A oferta de um bolo, 15, 17 a 21. Quando entrarem na terra, devem oferecer um bolo, feito das primícias de farinha. É um exemplo de dar a Deus os primeiros frutos dos nossos bens. Êxodos 22:29, Levíticos 2:14 e Provérbios 3:9. A tradição judaica tem seguido essa lei, tanto no caso do padeiro quanto da dona de casa. Versículo 20, como contribuição da sua colheita, Êxodos 22:29, Levítico 2:14. Versículo 21, em todas as suas gerações, para sempre. 2. Erros involuntários, 15, 22 a 29.
Se a comunidade errar por negligência e desobedecer por omissão ou por orientação de alguém. Versículo 22. Deve oferecer um novilho como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Confira Levíticos 4, 13 ao 21. Se o indivíduo pecar de forma não intencional, deve oferecer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. Versículo 27. Levíticos 4, 27 ao 35. 3. Pecado arrogante. 15, 30 ao 31. No entanto, se alguém pecar com atitude desafiadora, deliberadamente em telegar de propósito, deverá ser eliminado do meio do seu povo. Confira 9.13, comentário: porque insulta o Senhor, Levíticos 20.9. Versículo 30, desafiadora, Êxodo 14.8, Jó 15.25, Salmos 19.13 e Hebreus 10.26. 4. A transgressão do sábado, 15.32 ao 36. Esse incidente certamente foi registrado com exemplo de pecado com atitude desafiadora, o que explica a evidente severidade do castigo. Foi um ato obstinado de rebeldia. A pena de morte já havia sido declarada para aqueles que violassem o sábado, Êxodo 31:15, mas o método de execução não havia sido detalhado ainda e provavelmente ainda precisava haver jurisprudência sobre se recolher lenha. Era considerado pecado nos tempos dessa lei. Versículo 32. Quando os israelitas estavam no deserto, alguns pensam que aqui está em ação uma mão posterior. Versículo 33. A toda a comunidade, os anciãos como os representantes da comunidade. 5. As borlas das roupas. 15, do 37 ao 41. Os israelitas devem fazer borlas, hebraico tzit, nas extremidades das suas roupas, e em cada borla deve colocar um cordão azul para lembrá-los dos mandamentos do Senhor. No judaísmo tradicional, os fios e nós foram arranjados de tal forma que indicassem diversos significados místicos, até mesmo os 613 mandamentos da lei. Hoje, para a maioria dos judeus, o talit, ou manto ritual, é o meio pelo qual esse mandamento é colocado em prática. Mas o cordão azul não está incluído, porque não se sabe exatamente como obter essa coloração. Toda manhã, o judeu o coloca quando faz as suas orações e é envolto nele depois que morre. Confira Deuteronômio 22, 12, etc. No versículo 41, as instruções são reforçadas por meio do lembrete do seu relacionamento com o Senhor e com o que ele fez por eles. 6. A revolta contra Moisés e Arão. Capítulo 16, 1 e 17, 13. A data da rebelião descrita neste capítulo não pode ser determinada com certeza alguma, mas há razões válidas para não vermos nela a reação dos homens desesperados após o fiasco em Cádiz. Nada mais poderia explicar a insatisfação generalizada com Moisés e Arão. Temos neste relato o encontro de dois grupos de descontentes, um religioso liderado por Corá e outro civil liderado por Datã e Abirão. O primeiro é considerado um caso mais sério. Os dois grupos agiram em conjunto. 1. A rebelião, 16, do 1 ao 11. São mencionados 4 homens que se rebelam contra Moisés e Arão. Corá era levita, filho
filho de Izar, neto de Coate. Ele era parente de Moisés. Êxodo 6, 18 a 21. Datã, Abirão e On eram rubenitas. Talvez tenham ficado descontentes porque Ruben havia perdido o direito de primogenitura. As tendas dos coatitas e as dos rubenitas ficavam próximas umas das outras no lado sul. 2:10 e 3:29. E homens descontentes teriam assim oportunidade para trocar ideias. Não se faz menção de On depois deste incidente. É possível que logo tenha se retraído da conspiração. Versículo 2: Eles se insurgiram contra Moisés, levantaram-se em rebelião contra Moisés, líderes bem conhecidos na comunidade. Versículo 8 faz crer que muitos eram da tribo de Levi, mas sem dúvida havia também representantes de outras tribos. Versículo 3: Eles se ajuntaram. Isso pode se referir a todos os mencionados nos versículos 1 e 2, embora Corá e seus homens fossem os principais porta-vozes. Datã e Abirão aparentemente se retiraram antes do versículo 12, visto que não estavam tão interessados no sacerdócio de Moisés como na autoridade civil. Basta. Literalmente, chega de vocês. Gênesis 45, 28. Chega de vocês e das suas ambições. Mofate. A assembleia toda é santa. Corá parece estar se referindo a Êxodo 19, 6 e reivindicando o exercício do sacerdócio universal no lugar do sacerdócio da família de Arão. Evidentemente, ele pode ter almejado o sumo sacerdócio para si mesmo. Versículo 10. Versículo 4. Confira no versículo 10. Versículo 4. Moisés prostrou-se, rosto em terra. 14.5. Continuação no capítulo 16. Moisés manda buscar Datã e Abirão, mas eles se recusam a subir, uma palavra que às vezes é usada para ir a um superior ou juiz. Versículo 3: Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel. Parece que estão ecoando as palavras de Moisés no versículo 4. De forma irreverente, eles aplicam ao Egito as palavras que pertencem a Canaã e acusam Moisés de querer se fazer chefe sobre eles, mostrando que estavam se opondo à autoridade civil dele. Eles insinuam que Moisés quer cegar os olhos dos homens ligados a eles, uma frase que é usada de forma literal em Juízes 16, 21, mas aqui usada de forma figurada no sentido de jogar poeira nos olhos, enganar. Moisés fica muito indignado, irado, pois a ira justa é compatível com a humildade. Ele pede a Deus que não aceite nenhuma oferta que eles, porventura, trouxerem. Gênesis 4:4. A ideia de murmuração da nebe por parte de Moisés está baseada numa emenda textual e é incerta. Se ele tivesse sido príncipe, talvez teria exigido tributos. 1 Samuel 8:11. Mas ele não tinha pedido deles nem sequer um jumento. 3. Corá. E é intimado. 16, do 16 ao 19. Moisés repete a ordem do versículo 6. Corá e o seu grupo devem comparecer diante do Senhor na entrada da tenda do encontro. Versículo 19. Êxodos 29, 42. Levíticos 1, 3 e 5. Com os seus incensários no dia seguinte. Versículo 19, quando Corá reuniu todos os seus seguidores para confrontar Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu. Confira 14:10. 4. O Senhor e Moisés. 16, do 20 ao 24. O Senhor ordenou a Moisés e Arão a se afastarem da comunidade para que pudesse eliminá-la, pois todos estavam compartilhando abertamente do pecado de Corá. Versículo 22. Prostraram-se rosto em terra,
Confira 14:5. Moisés pede ao Senhor que não se ire por causa do pecado de um só homem. É óbvio que mais de um tinha pecado, mas Corá era evidentemente o instigador de tudo. A expressão Deus dos espíritos de toda a humanidade, versículo 22, nota de rodapé da NVI, confira 27 ao 16, 27 e 16, descreve Deus como aquele que deu à humanidade o sopro da vida e por isso é capaz e está autorizado a destruí-la. Em consequência da intercessão de Moisés, a comunidade é poupada e o castigo se limita a Corá, Datã e Abirão e os seus companheiros. Quinto, Moisés confronta Datã e Abirão, 16 do 25 ao 30. Visto que Datã e Abirão se recusam a ir até Moisés, ele vai ao encontro dos rebeldes, seguido pelas autoridades de Israel, para que haja mais solenidade na ação e para melhor defesa pessoal. M. Pule. A comunidade recebe a advertência de se manter distante das tendas dos rebeldes e de não tocar em nada que pertença a eles, pois estão debaixo de maldição. Confira Deuteronômio 13:17. Nesse momento, Corá está diante do tabernáculo junto com seus seguidores, onde os seus filhos talvez tenham observado a cena, mas Datã e Abirão e suas famílias estavam à porta de suas tendas, em posição de desafio. Moisés anuncia um teste do seu chamado divino. Se os homens morrerem de morte natural, o Senhor não o chamou, mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo o que é deles, e eles descem vivos ao Sheol, o lugar dos espíritos que partiram, correspondente ao Hades grego. Então eles rejeitaram não somente a Moisés, mas ao Senhor. Versículo 27, 30 e versículo 11, 1 Samuel 8, 7. Versículo 28, fazer todas essas coisas, tirar o povo do Egito, conduzi-los pelo deserto, etc. 6. O juízo de Deus, 16, 31 a 35. Datã, Abirão e os homens pertencentes a Corá, os seus servos, são engolidos e os 250 que estavam oferecendo incenso são consumidos pelo fogo. Hebreus 12, 29. Para apreciar uma explicação do aspecto físico desse incidente, o que, no entanto, não elimina o aspecto miraculoso, R.K. Harrison, Introduction to the Old Testament, páginas 629 a 630. Corá não foi engolido junto com Datã e Abirão, mas queimado junto com os 250 homens. Em 26:10, o PS diz: quando o fogo devorou Corá e os seus 250 homens. Há uma referência em Judas 11 aos falsos guias de uma época antiga que foram destruídos na rebelião de Corá. Com base em 26:11, sabemos que os filhos de Corá não foram destruídos. Não dá explicação alguma para o futuro deles. Peraí. Não, eu acho que eu falei coisa que é errada. Não se dá explicação alguma para o fato, não é futuro, né? Para o fato. Por outro lado, os filhos dos outros dois foram destruídos. Versículo 27 e 32. Mais tarde, os filhos de Corá formam um grupo de músicos sacros, cujos nomes são citados entre diversos títulos de Salmos. 42 a 49, em 1 Crônicas 6:33, o primeiro lugar é dado a Aemã, descendente de Corá e neto de Samuel. 7. Os incensários cobrem o altar. Os incensários dos 250 homens deveriam ser tomados dentre os restos fumegantes. Eles são santos porque foram apresentados ao Senhor e assim não podem ser usados para qualquer propósito profano. Levíticos
27 e 28, por uma razão semelhante, o fogo deve ser bem espalhado. Os incensários devem ser batidos e transformados em chapas, provavelmente para servirem de revestimento do altar. Tinham sido usados na tentativa de usurpar o ofício de Arão e agora são usados para fortalecê-lo. No versículo 37, é Eleazar e não Arão quem pega os incensários, pois o sumo sacerdote não pode se tornar impuro por meio do contato com cadáveres. Levíticos 21:10. 8. O julgamento do povo, 16, do 41 ao 50. No dia seguinte, o povo culpa Moisés e Arão pela morte dos rebeldes. Isso mostra quanto estava difundida a insatisfação. A nuvem cobre a tenda do encontro e a glória do Senhor aparece novamente. Versículo 42 e versículo 19. Não houve menção à remoção da glória do tabernáculo, assim o significado parece ser que dessa vez a nuvem o cobriu de maneira mais completa e muito mais visível, semelhantemente ao que ocorrera quando o tabernáculo foi concluído. Êxodo 40, 34. E que ao mesmo tempo a glória de Deus brilhou de dentro da nuvem escura com um esplendor surpreendente, que Deus ameaça acabar com eles imediatamente. 45, confira o versículo 20. Moisés e Arão se prostraram rosto em terra, mas Moisés já não intercede por eles. Todos os motivos que ele havia alegado até aquele momento na sua intercessão, repetida para que se aquela ímpia congregação fosse poupada, tinham se exaurido. Assim Moisés ordena que Arão pegue o seu incensário e faça propiciatório pelo povo, pois a praga já havia começado. Esse trecho bíblico é aparentemente o único em que a propiciação é diretamente ligada ao incenso. Levíticos 16, 12, 13. O que Moisés provavelmente tinha em mente. Assim, a praga foi interrompida pelo ministério de Arão, que, por sua vez, havia sido desprezado. Não houve arrependimento por parte do povo, mas houve a intercessão do sumo sacerdote, por assim dizer, a invocação da misericórdia do dia da expiação acerca da natureza dessa e de outras pragas no Antigo Testamento. A R. Short, The Bible and the Modern Medicine, 1953. 9. Hoje, 12 varas são colocadas diante da arca, 17, do 1 ao 7. Aqui 17 do 1 ao 7, 12 varas são colocadas diante da arca. No capítulo 16, Deus já havia mostrado quem era o seu sacerdote por meio de um ato de juízo, mas era apropriado também que o povo fosse convencido por meio de um milagre generoso que melhor se adequasse ao ministério de Arão. As 12 varas dos líderes das tribos deveriam ser tomadas destes homens, uma de cada tribo. Alguns eruditos
chegaram a pensar que tivesse havido 12 além de Levi, mas o texto indica antes que havia 12 ao todo, e assim é provável que as duas tribos de José tenham sido contadas como uma igual a Deuteronômio 27:12. Os nomes dos líderes foram colocados nas varas, Ezequiel 37:16. O nome de Arão foi colocado na vara de Levi, pois, embora fosse descendente do segundo filho, Êxodo 6:16-20, ele era o líder sacerdotal e precisava ser defendido e protegido em relação aos membros rebeldes da tribo. As varas deveriam ser colocadas na tenda do encontro, em frente da arca, diante das tábuas da aliança que postavam dentro da arca. Confira Êxodo 25:21, onde eu me encontro com vocês, versículo 4. O povo não tinha acesso ao lugar santíssimo, mas o Senhor se encontrava lá na pessoa de Moisés e de Arão quando este entrava com o incenso e o sangue dos sacrifícios. Observe especialmente Êxodo 29:42. Neste local eu os encontrarei e falarei com você. Ele encontrou o seu povo por meio do representante, a vara do homem que o Senhor escolhesse. Assim, escolhesse seria o que brotaria, dando assim fim à murmuração. Alguns estudiosos fazem uma distinção entre a palavra de Moisés e a de Arão, como se aquela fosse a vara do poder e da autoridade, e esta a vara da graça, mais uma comparação dos versículos em Êxodo mostra que só havia uma vara. 10. A vara de Arão brota. No dia seguinte, descobriu-se que a vara de Arão tinha brotado. Um intervalo tão curto claramente indicava um milagre. E não tinha somente brotado, mas já estava produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Assim, o sacerdócio de Arão foi provado não apenas como algo legal, mas vital e frutífero. Não há indicação de que tipo de árvore a vara de Arão havia sido tomada originariamente. 11. A vara é colocada de volta. 17:10. A vara de Arão é colocada de volta em frente da arca das tábuas da aliança. Como um sinal para os rebeldes, não temos a indicação exata do lugar em que foi posta. A questão é tratada mais fundo por F.F. Bruce em seu comentário de Hebreus 9:4. 12. Os israelitas se desesperaram. O castigo de Deus e as palavras do versículo 10 escolhem um problema. O castigo de Deus e as palavras do versículo 10 enchem o povo de medo. A resposta à pergunta do versículo 13 é dada no capítulo 18. Arão e os seus filhos serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Confira o versículo 5. Acerca desses dois versículos, Pulpit Commentary diz: esses são os últimos lamentos da grande tempestade que havia se abatido sobre Moisés e Arão, que havia bramido de forma tão furiosa no seu auge que agora se acabava em soluços no petulante desespero de homens derrotados e desanimados, intimidados
De fato, não, mas não convencidos, teremos temerosos para não oferecer, mesmo assim, não dispostos a obedecer. Sexto, a legislação sacerdotal, capítulo 18:1 e 19:22. Primeiro, sacerdotes e levitas, 18, do 1 ao 32. Letra A, a tarefa de sacerdotes e levitas, 18, 1 ao 7. Temos aqui um resumo das responsabilidades dos sacerdotes e levitas, em parte para confirmar o ofício de Arão e em parte para atenuar o medo do povo. Primeiro, Arão e seus filhos e a família de seu pai, os coatitas, que eram responsáveis pelos utensílios sagrados, em contraste com os levitas, serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. A profanação dificilmente ocorreria por meio da ignorância ou descuido dos pecados do povo e dos pecados dos sacerdotes ao cumprirem com suas tarefas. O significado não está principalmente no aspecto de que deveriam ser castigados por estas coisas, embora pudesse haver castigo, mas eles não vão assumir a culpa e fazer apropriação por meio dos sacrifícios, especialmente aqueles do dia da expiação, Levíticos 16:16. Também o aspecto de os levitas começarem oferta pelo pecado, Levíticos 10:17. O restante dos levitas também deve se unir a Arão e cumprir e ajudá-lo. Aqui há uma alusão ao significado de Levi unido, Gênesis 29:34 e Números 1:50, etc. Eles devem realizar as suas tarefas perante a tenda que guarda as tábuas da aliança, versículo 2. No pátio, mas não podem se aproximar dos utensílios, nem do mar, nem de morte. Ninguém mais se ajuda os sacerdotes. Os sacerdotes devem cuidar das responsabilidades do santuário e do altar, sendo a ira de Deus, senão a ira de Deus vai cair somente sobre o povo. Os levitas são um presente para os sacerdotes, e o seu próprio sacerdócio é um serviço de versículo 17 Hebreus, e é um ofício conferido a eles pelo louvor de Deus. Versículo 7. Além do véu, versículo 7, além do véu. Hebraico paroquete, usado regularmente para se referir à segunda cortina, aquela que separava o santo lugar, esperava o lugar santíssimo e do lugar santo. O versículo é um resumo das funções e sacerdotais desde o altar de holocausto até o lugar santíssimo. Então, o versículo é um resumo das funções sacerdotais sobre o altar de holocaustos até o lugar santíssimo, em que somente Arão ministrava. Se qualquer outra pessoa se aproximasse para realizar tarefas sacerdotais, seria morta. 2 Crônicas 26, 17 ao 18.
Letra B, a porção de Arão e seus filhos. Os sacerdotes devem receber a porção das ofertas que não foi queimada no fogo. Porção, Levíticos 7, 35, NTLH. Parte a que vocês têm direito acerca de comer a oferta de cereal sobre as ofertas pelo pecado. Levítico 6:26. E sobre a oferta pela culpa. Levítico 7:6. A porção deveria ser considerada algo santíssimo. Os homens deveriam comê-la. A oferta santíssima do seu a porção deveria ser considerada algo santíssimo. Os homens deveriam comê-la. A oferta santíssima só pode ser comida pelo sacerdote no lugar santo. Outras poderiam ser comidas pelos sacerdotes e suas famílias em qualquer lugar cerimonialmente puro. 11:31 e Levíticos 10:12 ao 14. Os sacerdotes também devem receber as contribuições que lhes cabe de todas as ofertas dos israelitas e que devem ser ritualmente movidas. Essas ofertas são o peito e a coxa. Elas poderiam ser consideradas tanto pelas mulheres como pelos homens. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. Versículo 11. Isso é uma referência aos membros da casa e não aos estrangeiros ou empregados. Levíticos 22, do 10 ao 30. Os primeiros frutos do óleo, do vinho e de cereais devem ser dados aos sacerdotes. Melhor normalmente traduzido por gordura é G em Gênesis. Versículo 12, melhor, normalmente traduzido por gordura, é G em Gênesis 45:18 e Levítico Passim. Nunca tinha visto isso. Levítico Passim. Se eu abrir a abreviação de alguma palavra. Os primeiros frutos de todas as outras colheitas das árvores frutíferas também devem ser dados a eles. Esse é um acréscimo. A Levíticos 23:10 não se especifica a quantidade. Tudo o que for consagrado pertencerá a você. Consagrado a Deus por voto ou de outra forma, sendo algo que pudesse ser comido ou consumido pelo uso, pois os utensílios e tesouros de ouro e prata, dedicados ou consagrados, não pertenciam aos sacerdotes, mas eram incorporados ao uso do templo. Versículo 15. O primeiro nascido de todo ventre oferecido ao Senhor será seu. Êxodo 13:12, Lucas 2:23.
Os primogênitos, tanto das pessoas quanto dos animais, devem ser resgatados. No princípio, o primórdio do jumento tinha de ser resgatado com um cordeiro ou morto. Mas, posteriormente, uma troca foi aceita. Levíticos 27, 27. O preço do resgate do primogênito de um homem de um mês de idade foi estabelecido aos 5 ciclos, 60 gramas de prata, versículo 16. Confira 6:27 ao 26, 27, 6. E comentário de Números 3, 44 a 48, em que 5 ciclos são pagos em favor de cada primogênito não substituído pelos levitas. Os primogênitos de animais puros não devem ser resgatados, pois são tantos dedicados ao sacrifício, que sacrifícios, versículos 17, Levíticos 27, 26, Deuteronômios 15, 19. A carne deles pertence aos sacerdotes como o peito e a coxa da oferta da comunidade, de comunhão, quer dizer. Mas Deuteronômios 15, 19 e 20 diz que deveriam ser consumidas pelos ofertantes e suas famílias. O que parece é que a lei foi modificada posteriormente. As ofertas do versículo 19 são as ofertas mencionadas no versículo 9 e 18. Versículo 19, uma aliança de sal perpétua, uma aliança indissolúvel. O sal era usado muitas vezes para ratificar alianças. Levíticos 2, 13, 2 Crônicas 13, 5. Arão não entrou na terra, mas, o versículo 20, é o representante do sacerdócio. Os sacerdotes, como os levitas, não terão herança alguma na terra, porque Deus é a sua herança e a sua porção. Ao possuírem Deus, possuíam tudo.